É, pessoal, qualquer coisa eu tô vendo aqui, eu vi que estão entrando gente aqui, eu tô olhando aqui o chat, se houver então algum comentário, alguma situação, só comentar aqui, tá bom? Pode ter algum atraso, mas estou aqui. Vamos lá, pessoal. O que acontece? É bastante comum que às vezes a gente começa a criar umas pesquisas dentro lá no nosso banco de dados, né? Uma pesquisa no nosso SQL, SQL Server ou o que quer que seja, né? No nosso banco de dados e a gente nem sempre traz o resultado que a gente imagina. E eu vou mostrar aqui um exemplo de situação que não mostra esse resultado, né? Eh, Isso aí aconteceu, como falei, de forma bastante recente mesmo. E para simular esse exemplo, eu vou usar o Northwind Database, ou seja, o banco de dados do Vento do Norte, né, do Winter is Coming. Vamos lá, estou aqui, abri meu banco de dados. Esse daqui é o banco de dados do Northwind, Northwind Database, e eu tenho aqui várias tabelas, são 13 tabelas ao todo, mas algumas em especial vão me chamar a atenção. Aqui os pedidos, todos os pedidos, e eu vou fazer uma pesquisa em todos os pedidos. Aqui, então, eu tenho o número do ID da ordem, né, do pedido, o ID do cliente, nesse caso, o ID, ele não é um número, né? Esse modelo de dados aqui, ele mostra que é possível que eu tenha identificadores que são caracteres. Então, vamos supor que eu tenha como banco de dados sei lá, uma loja de tinta, né? E aqui, então, eu tenho como cliente uma loja de tinta, né? Então, tinta um, tinta 2, ou então tinta eh, do Peter Pan e tinta da Turma da Mônica, enfim, né? Aqui tenho vários códigos que eu posso ter. O importante é que esses códigos não se repitam para clientes diferentes. Nesse caso daqui, eu estou tendo então os clientes desse Vento do Norte, né, da Winter Scamming. Para o pessoal que chegou mais atrasado, peço desculpas aí, demorou bastante tempo para ver o meu retorno aqui, né? Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem aqui no chat, que eu estou com o chat aberto aqui no lado. Então aqui tem o meu Customer ID, que é esse daqui, né? O meu Employee ID, ou seja, o meu vendedor, né? O que fez aqui a venda, a data da venda, Require Date, né? Data da requisição, Ship Date, data do envio, via, né? Aqui é a forma que foi enviado e nesse caso, cadê aqui o via? Shippers, aqui. Eu tenho aqui três tipos, né? Que seria o Speed Express, United Package e o Federal Shipping. Que é exatamente esses que. Opa, desculpa, cliquei demais. Esses que estavam aparecendo aqui, deixa eu voltar com esse orders. O valor do frete. Que mais aqui? O ship name. Aqui eu não sei exatamente o que é esse ship name, talvez o cliente, né? O que é, vai aparecer aqui. Para onde foi enviado, para onde foi, a cidade para onde foi enviado, a região para onde foi enviado, código postal e mais o país para onde foi enviado. Vamos supor, hipoteticamente, então, que eu tenho esse banco de dados, eu tenho, quero fazer uma pesquisa que vai trazer aqui o valor do frete e também o valor dos pedidos, o valor de cada um desses pedidos. Aqui eu tenho vários order ID, né, o ID de cada um desses pedidos, mas aqui eu não tenho o valor desse pedido, ou seja, eu não tenho o valor dos produtos que estão nesse meu pedido, né? Então, vou tirar aqui o top 100, o top 1000, perdão. Vou tirar o cliente, a princípio, nessa pesquisa. Faz de conta que eu não preciso aqui da informação do meu cliente, não preciso do meu vendedor, eu vou tirar essas partes de. Eu quero saber o frete, eu quero saber também o valor desse meu pedido, né? Então aqui está o frete, o valor do pedido, o número do pedido, mas eu não tenho o valor dos produtos. Então eu vou fazer um relacionamento com o Order Details, cliquei e arrastei aqui o Order Details. Esse cara daqui eu vou chamar de, a tabela de ordem, vou chamar de O, Order Detail vou chamar de OD, tá? Então estou dando um apelido para isso aqui. Essas duas colunas, que é o Order ID e o frete, eu vou dizer que elas vêm da tabela O, ok? Então, se eu executar só esse pedacinho daqui que está marcado em azul acinzentado, traz então somente essas duas colunas, certo? Ainda sem a parte do detail, né?
E aqui eu vou dizer como é que funciona este relacionamento, ou seja, como é que a minha tabela de detalhes vai se relacionar com a minha tabela de pedidos. Tá? Isso aí, como falei, é uma coisa que, cara, aconteceu hoje comigo. Tá? Só que, claro que eu não posso falar o exemplo de modo perfeito e exato para não infringir nenhuma regra, né? Então aqui eu tenho o meu Order ID, que aqui da minha tabela O, o meu Order ID vai ser igual aqui do meu Order Detail, que é o OD, o meu Order ID também. Então aqui eu tenho o relacionamento entre essas duas tabelas. E aqui, nessa minha tabela do Order Details, deixa eu colocar, pedir para apresentar todos os dados, OD.asterisco, então vai apresentar todos os dados dessa Order Details. Então aqui eu tenho o Order ID, o Product, né, o produto, o preço unitário, a quantidade e o valor do desconto. Esse valor do desconto é um percentual, né, então 0,15 é 15%, 0,05 é 5% de desconto. Então vamos fazer aqui a nossa pesquisa. Eu quero somar todos esses valores, mas esse valor ele tem que aplicar essa fórmula, né? Então é o meu preço unitário vezes a minha quantidade, od.quantity, e agora eu vou tirar o valor do desconto, ou seja, multiplicar por 1 menos o discount, od.discount. Ah, então só nisso aqui, isso aqui eu tenho o valor da venda. Valor da venda, certo? Mandei aqui executar e o valor da venda aqui deu 168 para esse ID 10248, né? E mais um valor do frete de US$ 32. Agora eu posso somar essas coisas todas, né? Eu posso somar o valor aqui do frete, eu posso somar aqui o meu valor da, da minha venda, né? Das vendas todas. Então eu vou fazer aqui um sum. E como a gente soma, a gente pede, a gente precisa agrupar. Então, quando a gente soma os valores, a gente agrupa por aquilo que a gente está usando aqui, né? Nesse caso aqui, o número do pedido. Isso aqui, imagina que poderia ser o CPF do cliente, imagina que pode ser o código da sua agência bancária, imagina que isso aqui pode ser o código do produto, enfim, né? Eu tenho que somar todos os produtos de um determinado cliente, eu posso então somar pelo código desse cliente, né? Então, eu vou agrupar, group, pelo O.OrderID. Certo. Acabei de fazer então a minha soma, eu somei todos aqueles valores da 10248 e ele encontrou que foi uma venda de US$ 440. Vamos conferir para ver se isso aqui está certo? Deixa eu pegar essa mesma query, colocar aqui embaixo, só que sem os meus sums. Eu vou tirar todos esses sums daqui. E o 10248. Então eu vou colocar um filtro e o meu O.OrderID vai ser igual a 10248. Ah, então vamos ver aqui todas as minhas informações que eu tenho dentro dessa tabela daqui, desse resultado daqui. O pedido 10248, ele tem três produtos que foram feitos, um de 168, outro de 98, um 74. Vamos fazer uma conta aqui. Entrei na minha calculadora para a gente conferir, para ver se esse dado está correto. Tá? Então, 168 mais 98 mais 174 deu 440, ou seja, deu certinho. Se eu tirar aqui a parte do meu detalhe e pegar somente o valor do meu pedido mais o meu frete, eu vou descobrir que o frete ele é só uma vez desses US$ 32. Tá? Então, o pedido 248 inteiro, com todos os três produtos, ele tem ali, é, na verdade, ele tem aqui o US$ 32 de frete. Mas quando eu coloquei aqui dentro desta pesquisa, ele diz que esse 10248 tem US$ 97 de frete, ou seja, três vezes esse valor. Por quê? Ele pegou uma vez para cada um daqueles produtos. Olha só, que coisa diferente, né? Eu tenho então um pedido que tem um valor, né? Ou seja, eu vou até entrar aqui dentro do meu Paint para poder desenhar mais ou menos aqui como é que é essa estrutura. Né? Então aqui eu tenho uma query, que eu tenho aqui o meu pedido. Né? Esse meu pedido aqui tem o 10248,
eu não sei escrever muito bem aqui com esse lapisinho, mas vamos lá, né? O 10248, que tem aqui o valor de 30 e quanto mesmo? $32, não foi? 32,38. 32,38. Só que esse mesmo pedido, né, aqui o pedido, ele também se relaciona aqui com a tabela de detalhes desse pedido, que são os produtos vendidos. Então aqui, produtos, escrever aqui, né? Produtos do pedido. É melhor que escrever aqui daquele outro jeito, né? Então vamos lá. Esse produtos do pedido, eu tenho aqui o meu 10248. Que mais que eu tenho? Esse aqui foi o produto 1, que tem um valor de. Esqueci agora os valores. Vamos de novo. Deixa eu descomentar esse cara daqui. E a gente vai ver aqui. Aliás, deixa eu até colocar e apresentar também o pedido, né? O produto, né? É od.product ID. Marquei aqui. Então tá, o produto 11, então o meu produto de número 11 tem o valor de 168. Tá? Então o pedido 10248 no produto 11 foi $168. O pedido o 10248 no meu produto de número 42 foi $98. E o 10248 no produto 72 ele veio aqui 174. $174. Beleza. Quando eu faço essa minha relacionamento entre essas duas tabelas, eu acabo que tenho como resultado o 10248 com valor de 32,38 e no produto 11 que fez $168. O 10248, 32,38 no produto 42 que fez $98 e por fim no produto 72, que fez $174. Então, quando a gente coloca aqui nesse formato, acho que até fica mais fácil da gente entender. Né? Por quê? Quando eu apliquei o sum, cadê aqui? Canetinha, canetinha de novo aqui, deixa eu colocar outra cor. Ele pegou todos esses valores aqui e somou, pegou todos esses valores aqui e somou. Então agora ficou fácil da gente entender por que apareceu aquele 97. Antes, quando eu executo essa query, então ele encontrou o 9714, porque ele somou aqueles três. Então isso aqui é um caso clássico de chamado de fun trap. Raramente eu vejo essa nomenclatura das ciladas de SQL aqui dentro do YouTube, tá? Mas é fun trap. Fun, ventilador trap, cilada de fun, né? Esse daí é um tipo bastante comum, e é bastante fácil da gente entender quando é que isso aí acontece. Quando eu tenho um valor aqui e tem uma relação de 1 para n com uma outra tabela e eu uso essa relação de 1 para n, eu tenho esse problema. Qual é a forma de resolver isso aqui? A forma de resolver isso aqui é colocar todo mundo no mesmo grão. Né? Ou seja, aqui eu tenho cadê aqui? No orders, eu tenho o grão que é o código do pedido. Aqui no order details eu tenho o grão o grão é a minha menor informação gravada ali, que é o número do pedido e mais o produto que foi vendido. Tá? Então, se eu quiser então juntar essas duas tabelas, para resolver esse problema, sou obrigado então a colocar essas duas coisas dentro do mesmo grão. Ou seja, se o grão, eu não posso pegar o frete, dividir pelos três, a não ser que eu faça uma regra de três proporcional, aí eu vou ter que pensar, né? Eu vou fazer proporcional a quê? Ao volume de cada um desses itens, ou ao preço desse item, ou simplesmente vou dividir por três. Também é uma possibilidade, tá? Mas quando eu não tenho esses parâmetros todos, o ideal é eu então subir o nível, né, em vez de estar no grão bem detalhado, naquela informação, no nível bem detalhado, eu subo o nível e subo o detalhe e agrupo então todo mundo no nível acima, que seria o número do pedido. Vamos dar um exemplo mais prático aqui para nós bancários, né? Vamos dar um exemplo prático para os bancários. Eu quero então trazer o resultado. Vamos supor que eu tenho lá a margem de contribuição, o valor do lucro que cada um dos meus clientes
me dá para cada um dos produtos. Só que para chegar no nível de agência, eu tenho então somar todos aqueles clientes na minha agência, né, e aí eu divido por produto, se for o caso, né, para poder calcular a rentabilidade de cada um daqueles produtos. Então, esse aí é um caso clássico, onde eu teria que subir um nível, já que eu tenho para calcular o lucro daquela agência. Se eu simplesmente pegar o valor do cliente, né, eu não consigo pegar alguns custos fixos da agência, por exemplo, custo de água, luz, telefone, internet, né, e dividir para todo mundo, então o que eu me vejo obrigado é subir o nível daquilo que eu tenho como subir, né? Então, para igualar todo mundo por cima e não por baixo. No mundo de Alice, o mundo ideal, o mundo ideal, vamos dizer assim, né? O mundo de Alice, o País das Maravilhas, onde eu tenho dado para tudo, eu colocaria então um custo daquela agência dividido para todos os produtos, para todos os clientes, para cada operação, para cada coisa que aconteça, para cada respiro que alguém dê ali dentro da agência. Mas isso aí não é possível normalmente, né? Então, quando eu não tenho como descer o nível de alguma coisa que está lá em cima, eu volto a dizer então o salário do bancário, né, o salário daquele profissional que está lá atendendo. Eu não tenho como dividir esse salário para cada um dos clientes. Por quê? De certa forma, o cliente que está sendo atendido ele tem um custo, o cliente que não está sendo atendido também tem um custo. Ele é menor do que aquele cliente que está sendo atendido, porque é mantido o banco de dados, é mantido infraestrutura, é mantido tudo para aquele cliente. Tá? Mas ele não é igual ao cliente que está em atendimento. Aquele cliente que está em atendimento gasta o timesheet, mesmo, a planilha de horas daquele gerente, daquele consultor de venda, né? Então, daquele profissional. Isso é importante para a gente entender e poder depois extrapolar as outras situações. Já que eu não tenho, então, como pegar o custo do profissional e descer até o nível de operação de cada uma das vendas, né, descer no nível de cada um dos clientes, eu faço o contrário. Eu pego o custo de cada um desses clientes e subo um nível, né, que é o caso aqui. Eu peguei, então, o custo dos meus pedidos e o custo do meu detalhe do meu pedido e vou subir até o nível do pedido. Então, aqui eu vou fazer o relacionamento no nível de pedido. Tá? Então, neste caso aqui, é o order details que vai ser mudado. Em vez de trazer aqui o relacionamento direto com a tabela de order details, eu vou colocar aqui esse order details entre parênteses, porque eu vou somar esse order details, já fazer essa conta daqui do valor da venda. Então, vou fazer aqui um select, o somatório destes daqui e vou chamar esse somatório todo daqui de valor da venda da minha tabela de order details. Mas aqui o OD tem que tirar, né? Porque agora esse alias não existe dentro desta tabela derivada. Aliás, ao invés de fazer tabela derivada, até porque eu hoje tive que trabalhar com CTE para isso, né? Então vamos dizer aqui que eu tenho uma CTE, que é Common Table Expression, com esta pesquisa daqui. Tá? Então eu tenho aqui dentro da minha CTE o valor das vendas de cada um desses order details. Tá? Então aqui eu vou dar um nome de OD para esse cara daqui. Tá? Então, com OD, que seria o meu select, né, do valor das vendas, agrupado pelo order details, order ID, perdão. Aqui, tá? Group vai order ID. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando. Tem alguma coisa errada aqui. Tá marcando aqui o. Aqui tá com o vermelhinho, né? Vamos fazer aqui um select asterisco from OD. F5. Opa. Tá aqui, tem um. Bom, em vez de CTE, deixa eu voltar aqui para. Voltar aqui, deixa eu só conferir se essa pesquisa está dando resultado. Eu devo ter colocado alguma.
Unit Price. Ai, mas eu tinha executado isso aqui, estava dando certo. Deixa eu colocar aqui um asterisco de novo, então, né? Esse negócio de fazer ao vivo dá nisso, né? Às vezes, fazer aqui um select asterisco dessa minha tabela order details, ok? Então, vamos lá. Eu quero mostrar o order ID. Ah, faltou a vírgula aqui. Agora sim. Mas quantity, tá errado. E mais, qual é o problema do meu quantity? Não pode ser associado. Estranho isso aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu asterisco, vou comentar esse pedaço de baixo e executar aqui. Então vamos tirar esse grupo e vai por enquanto. Vamos resolver aqui o meu problema. Eu acho que vocês adoram isso aí, quando eu acabo errando nas minhas queries, né? Mas vamos lá, então. Valor unitário vezes a quantidade, um menos o desconto, e vou chamar isso aqui de valor da venda. Quantity não pode ser associado. O quantity está ali. Ah, tá, é que está com ponto aqui. Agora sim. Agora sim, agora a minha query deu certo. Eu vou pegar essa query daqui, vou colocar aqui dentro, como se fosse uma tabela. Eu vou chamar isso aqui de tabela, né, chamada OD. E aqui, então, eu vou... Aqui sim, o Product ID não está aqui. Então, vou tirar o meu Product ID, porque afinal de contas eu falei que eu não ia colocar lá embaixo todo mundo no detalhe e ia subir todo mundo um nível acima. E agora sim, subindo todo mundo um nível acima, eu encontro aqui que o meu frete é de $32, né, e o meu valor é aquele valor dali. Agora eu posso somar aqui o meu valor da venda, agora sim eu posso somar e agrupar pelo meu order ID. Então, eu tirei meu order ID aqui. Agora sim, executo e pronto, né? Então, o meu order ID 10248, com frete de $32, tem o valor da venda de 440, ou seja, o meu valor da venda que tinha individualizado lá para cada um dos produtos, eu acabei subindo, então, um nível para poder apresentar, então, num nível acima, ou seja, num nível do número do pedido e não mais do número, não mais do relacionado, então, ao meu produto, certo? É, pessoal, desculpa aí, acabei me enrolando aqui um pouquinho na hora de escrever, né? Mas, enfim, né? O importante é entender que quando eu não tenho como descer no detalhe de cada uma de cada um dos produtos, né, eu vou subir. Mas quando é possível descer? Né? Aí entra uma série de outras disciplinas que acabam tornando a análise de dados extremamente multidisciplinar. Eu trabalhei uma vez com custeio ABC, que é o Activity Based Cost, que pegava cada um dos produtos, cada um dos itens, pegava o valor de uma folha de papel, né? Vou pegar aqui uma folha para apresentar para vocês, né? Pegava o valor de uma folha de papel e dizia, olha, esta folha ela está sendo usada, né? Ela está sendo considerada no custo dela associado àquele produto, àquela operação que foi feita. Então, cada um dos itens, cada um dos produtos, a água ela é usada para o consumo dos profissionais que estão lá atendendo. Né? Então, o valor da energia elétrica, idem, né? Ele é usado para o atendimento. Né? Então, com essa metodologia de custeio ABC, né, e tudo isso aí é baseado em dados. É possível, então, fazer o rateio de todos esses custos das agências. Aliás, não só das agências, né? Eu consigo fazer o custo de qualquer coisa, inclusive da infraestrutura de sede. Né? A sede do banco que fica lá na Faria Lima, ou então lá em Brasília, ou então lá em São Paulo, né? Seja em outro lugar de São Paulo,
vai ser pego esse valor daí e vai ser essas pessoas existem para fazer aquelas transações que estão sendo feitas por aquela galera da ponta. Então isso é importantíssimo a gente entender. Esse é o mundo ideal. Só que o custeio ABC para fazer o mapeamento desse custeio ABC é um pouco caro. Por isso, nem sempre as empresas, os bancos conseguem fazer isso aí para todas as atividades. Tá? Mas esse aí seria o mundo ideal. Tá? Então, resumindo tudo daqui da nossa aula de hoje, é o seguinte: sempre que possível, a gente vai descer no detalhe. Nesse caso daqui, se eu tivesse o valor do peso, tivesse o valor do volume, né, o volume físico mesmo, quantos centímetros, metros cúbicos cada um desses produtos tem, eu poderia então colocar um desses dois, ou então uma métrica que misture os dois, misture o peso e o volume, numa forma de dividir o valor do frete. Então, seria uma forma de resolver este problema. Ou então, se eu tivesse API com os Correios também, consultasse ali na API dos Correios qual seria, hipoteticamente, o valor desse frete associado a cada um desses aqui individualmente. E depois eu pego o valor do frete total, que acabou dando no final das contas, e faço esse rateio pelos três, baseado no critério do valor do frete do correio. Enfim, seriam várias possibilidades da gente poder fazer esse rateio. E aí eu volto a dizer, o rateio do valor do custo de alguma coisa que está num nível acima para um nível abaixo acaba sendo muito mais vantajoso e eu acabo trazendo muito mais resultado, muito mais opções e também uma informação muito mais rica. Resumindo aqui, né? Aqui, quando eu faço uma pesquisa considerando valores diferentes, vou executar aqui esse pedaço da pesquisa, eu peguei aqui o 10248, né? Eu tenho uma tabela de pedidos e uma tabela de detalhe do pedido. Onde a tabela de pedido está ali no nível de pedido mesmo, então cada um dos clientes, cada um dos pedidos que fez, ela está um nível acima do que a tabela de detalhe daquele pedido, que pega aquele pedido e detalha cada um daqueles produtos que estão aqui em cima. Quando eu tenho essa situação, eu acabo trazendo o valor errado, que é o caso aqui do frete. Eu vou dar um alias aqui para essa coluna, frete, tá? Então tá. A coluna frete aqui trouxe um valor errado, né, que era US$ 32 e não 97, mas ele multiplicou esse valor por 3, porque são 3 pedidos que eu tenho aqui dentro do meu detalhe. Para resolver o problema, o ideal seria eu pegar o valor do frete e detalhar para cada um daqueles produtos por meio de um rateio, e a fórmula desse rateio ser a melhor possível, definida lá nas estratégias da empresa. E uma vez que eu não tenho como fazer esse detalhamento por meio, então, de descer o nível de alguma coisa que está acima, então eu faço o caminho oposto. Que neste caso foi pegar o valor de cada um desses pedidos, e calcular aqui o valor da venda de forma a subir o nível do valor da venda para o valor do pedido. Então não é mais detalhado em cada um dos produtos. Mas aqui então peguei essa tabela daqui. Eu poderia também fazer isso aqui como CTE, tá? Eu volto a dizer, isso aqui funciona. Hoje eu tive que fazer um atendimento onde fazia parte da cultura do departamento, né, usar CTE para vários tipos de pesquisa. Aí, no meu jeito de programar, de escrever aqui os meus códigos, eu costumo usar o CTE exclusivamente quando eu quero fazer uma recursividade, ou seja, é um filho que conversa com o pai. Então, um gerente, que tem ali como filho o empregado, né? Então, o vendedor que conversa com o gerente que conversa com o superintendente que conversa com o diretor. Aí o diretor que conversa com o presidente ou com o vice-presidente. Então, quando eu tenho essa hierarquia, eu costumo usar CTE. Quando eu não tenho essa situação, eu costumo usar mais na forma de tabelas derivadas, ou então até mesmo tabelas declaradas, mas enfim, aí é outro assunto para outros momentos. Tá? Solução tecnológica para cima disso aqui. Eu poderia também fazer com tabela temporária também. Vou chamar isso aqui de Sharp OD. Então, é uma tabela que não existe fora disso aqui, fora dessa pesquisa. Into Sharp OD. Então, tabelas.
Pronto. Quando eu executo aqui, ele primeiro. Opa, calma aí. De novo. Aqui funcionou. Ah, sim. Faltou dar o alias aqui para o OD, né? Agora sim. Aqui. Primeiro, então, ele pegou e calculou para todos os produtos, para todos os detalhes das vendas, o valor dessas vendas, agrupou e armazenou numa tabela Sharp OD. Onde é que essa tabela está armazenada? Nesse lado da esquerda daqui. Eu rolo lá para baixo. Opa, perdão, é que dependendo do banco de dados fica embaixo, tá? Como eu trabalho com tecnologias diferentes, em vários clientes, né? Tem algumas outras tecnologias que ele aparece para baixo. Mas aqui o TempDB, tá aqui, é onde está armazenada essa tabela Sharp OD. Só que essa tabela Sharp OD, quando eu desconectar, ela vai deixar de existir. Então, isso aqui como é que funciona uma tabela temporária. Uma vez que eu criei essa tabela temporária, aqui neste local, eu vou lá e coloco esse Sharp OD aqui para pesquisar. E agora eu posso executar só esse pedacinho, sem executar esse pedaço de cima, porque a tabela Sharp OD já existe, está lá armazenada. Tá? Mas o mais importante não é falar sobre essa tecnologia e tudo mais, e sim dizer que existem várias situações onde eu tenho um SQL que aparentemente está correto, que é o caso desse aqui de cima, mas ele trouxe o valor errado. Tá? E como é que a gente faz para corrigir? Né? Descendo, então, igualando o nível de todo mundo, que nesse meu caso foi descer, ou subindo o nível do detalhe para o nível de pedido. No caso, imagina da agência, né, eu poderia então subir o valor de todos os clientes que têm o produto de conta corrente, conta poupança, conta de CDB ou conta de investimento, subo todo mundo para agência produto e não mais agência produto cliente, né, e faço então o somatório das vendas ou então o somatório do lucro que cada um desses caras aí tem. Né? Pessoal, a gente acabou entrando em detalhes aqui que eu inicialmente nem planejei, né? O que eu imaginei mesmo nessa pesquisa foi apenas mostrar essas situações de erro e como resolver. Uma das formas de resolver que seria por meio de descer o nível ou então subir o nível. Como a gente não tem todos os insumos para descer o nível, a gente subiu o nível, tá bom? Sem comentários aqui no chat. Né? Então eu encerro aqui a nossa live de hoje. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Pessoal, um forte abraço e nos vemos numa outra oportunidade, numa outra aula. E voltando aqui, e dia 18 de setembro vou dar uma aula especial para todo mundo que quiser, uma aula gratuita por meio de canal do Zoom, ou então canal do Teams, ou reunião do Teams, ou Google Meet, ainda está para definir. E que mais? É isso, né? Essa aula gratuita a gente vai ver todos os detalhes de como é que você vai se tornar um explorador de dados, como é que você vai usar isso aí para melhorar a sua carreira, para melhorar suas comissões dentro do banco. Tá? E com isso aí a gente encerra a nossa live de hoje. Um forte abraço e deixa eu ver aqui se não temos mesmo pessoas falando. Não, então tá bom. Nos vemos nessa outra live, ou então numa outra que eu acabe tendo nesse meio tempo. Um forte abraço e falou!